Olá, boa tarde. Gostaria de começar agradecendo o convite, nossa participação, né, o Samsung Ocean, presente nessa feira, importante aqui para nós podermos interagir, mostrar nosso trabalho também. Eu sou Maurício Figueiredo e junto aqui com o professor Eduardo Zancu, vamos apresentar, né, falar um pouco sobre a indústria 4.0, eu com uma visão mais geral da tecnologia e o professor Zancu depois com, né, aplicações reais aí dentro desse cenário. Vou começar a minha apresentação aqui, então. Ok. Então, vou falar um pouquinho de uma visão geral das tecnologias de inteligência artificial e internet das coisas para a indústria 4.0. Eu sou o professor Maurício Figueiredo, sou professor aqui da Universidade do Estado do Amazonas e pesquisador do Samsung Ocean, né, um programa, um projeto de pesquisa e desenvolvimento junto com a Samsung para formação e empreendedorismo, né, na área de tecnologia e também incentivando startups, né, nesses segmentos tecnológicos, ok? Bom, tem um pouquinho aqui do meu resumo, mas também tem aí na página de abertura, qualquer coisa o pessoal pode olhar o resumo aí. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e vamos começar aqui com o assunto. Vocês já viram esse termo, né? O pessoal passou a adotar agora, chamado FANG, né? A primeira vez que eu observei esse termo foi numa conferência do Gartner Group, 2 anos atrás, e eles usaram esse termo para significar empresas que têm uma alta capacidade de inovação disruptiva. E as siglas, né, os ícones que aparecem aqui, já dizem tudo, né? Aqui são algumas delas, né? Facebook, Amazon, Netflix, Google. Elas representam muito esse cenário de inovação, de transformação digital que a gente está passando agora, né? E eu vou usar o exemplo da Amazon para fazer, né, a introdução desse cenário e depois trazer para a indústria 4.0. Vamos olhar o caso da Amazon, né? Todo mundo conhece a Amazon, todo mundo vê o crescimento da Amazon como um grande nome de tecnologia no mundo. A Amazon hoje está mudando, né, a forma de fazer comércio. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem shopping fechando porque o comércio eletrônico, né, se torna eficiente com o uso de tecnologias e passa, né, a então entrar, né, nesses espaços, né? O que está por trás desse fenômeno Amazon? Quando a gente entra no site da Amazon para fazer uma compra, a Amazon começa a coletar informações de tudo a nosso respeito, né? Qual é o nosso perfil quanto usuário? O que a gente pesquisa? O que a gente compra? O que a gente busca? Da onde a gente fala, né? Eles têm informações sobre vários fornecedores, eles são um marketplace, eles sabem tudo dos fornecedores, quanto tempo entregam, qual foi a satisfação do cliente, os comentários dos clientes em relação àquelas compras. A Amazon não é só esse comércio eletrônico. A Amazon inova no estoque, aplica tecnologia para fazer, né, estocagem automática, melhorar a eficiência do processo. Hoje a gente vê, inclusive, drones, carros autônomos, empregando, né, inovações, a Amazon buscando inovações também nessa forma, né, de vender produtos. E não é só isso, né? Hoje a gente tem Alexa, assistente digital, a gente tem produtos, a gente tem o ambiente, né, de desenvolvimento com inteligência artificial, com outros serviços agregados, como, por exemplo, a Amazon AWS. É uma empresa de dados, de tecnologia e de muita pesquisa, né, no emprego de novas tecnologias. Então, isso que a Amazon está fazendo e outros grandes players de tecnologia é o que a gente começa a ver acontecendo na área da saúde, em outras áreas do conhecimento, e não poderia ser diferente na indústria, né, na forma como a gente conhece o processo produtivo. Então, a gente começou a chamar isso aí de indústria 4.0, né, uma revolução na indústria. Tá? Eu selecionei algumas notícias aqui e todas elas destacam muito, né? Além da automação, Cognitive IoT,
né? Internet das coisas cognitiva, inteligência artificial, aqui, novos paradigmas, aplicando o aprendizado de máquina, que é uma sub-área da inteligência artificial, a dados de IoT, né? IoT e Machine Learning vão mudar o mundo. Então, a gente vê que nos pilares dessa inovação que o mundo passa estão esses conceitos de inteligência artificial, internet das coisas e de forma conjunta, né, Big Data. Né? Então, isso refletiu, né, nessa visão de indústria 4.0. Eu usei essa referência aqui do Adebayo, né, que ele coloca algumas características principais, né, das diferentes fases que a indústria passou. E se a gente observar aqui a indústria 4.0, ele destaca sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial. Tá? Obviamente, tem outras tecnologias agregadas, como a gente vê aqui embaixo, né, na imagem, impressão 3D, simulação, tecnologia de comunicação em nuvem, realidade aumentada, também fazem parte. Mas dois pilares muito importantes são esses da internet das coisas, da inteligência artificial. Uma outra referência, que é o Kumar, né, eu adaptei a figurinha aqui dele, ele coloca assim a indústria 4.0, né, como uma evolução, né? Aqui são níveis evolutivos, tá? E ele coloca assim, né? A indústria 3.0 vai até aqui tecnologia da informação aplicada, conectividade, muita coisa de automação industrial, né? E indústria 4.0, ele colocou um divisor aqui. Eu não sei se vocês veem meu mouse mexendo, né, na tela, tá? Mas ele coloca um divisor aqui a partir do 3, né? Onde ele amplia o quê? A visibilidade, né? Que nos permite ver o que está acontecendo. A transparência, que é por que isso está acontecendo. Tem a ver com o entendimento, um melhor entendimento desses dados coletados no processo produtivo. E se a gente tem uma melhor visibilidade e entendimento, a gente já começa a trabalhar com a preditividade, entender, estar preparado para o que vai acontecer, né? Começar a trabalhar com análise preditiva. E tudo isso vai, né, numa escala aqui de agregação de valor, né, vai agilizar a tomada de decisão. E se a gente começa a tomar ações também de forma automática, a gente já começa a trabalhar no nível de auto-otimização e de adaptabilidade. Né? Então, são níveis aqui que ele coloca, esse autor, da indústria 4.0. Eu tomei a liberdade de acrescentar nessa figura aqui, essa escala aqui, onde eu enquadro, né, as tecnologias, né, os conceitos de internet das coisas e inteligência artificial. A internet das coisas, eu acredito que começou um pouquinho lá atrás. A partir do momento que a gente começou a usar sistemas automáticos no chão de fábrica, começou a conectar máquinas para aquisição de dados, a gente estava fazendo a internet das coisas. O que a indústria 4.0 faz é ampliar para dar mais visibilidade. E assim a gente tem muitos dados do ambiente, né, fabril, do processo produtivo. E aí a gente tem dados, então, para transformar em informações relevantes. E a inteligência artificial é um conceito que ajuda nessas etapas aqui do processo. Né? Então, a indústria 4.0 precisa muito da internet das coisas e da inteligência artificial para subir nessa escadinha aqui. Subir nessa escadinha aqui, né, quanto mais rápido, melhor, mais dados. Muitos dados vão além da capacidade humana, então essas ferramentas são importantes para nós chegarmos nesse ponto, né, de tomar ações, inclusive, mais rápidas e de forma automática, agregando valor ao processo. Tá? Bom, do lado da internet das coisas, o que é a internet das coisas? Né? É um termo que se popularizou nos últimos 5 anos para refletir o fenômeno de que tudo está conectado na internet, tudo está conectado na nossa rede, a gente pode acessar de qualquer lugar. Tá?
É o nosso, no ambiente de indústria 4.0, a gente está falando de quê, né? A gente está falando de mais máquinas do processo produtivo, a gente está falando de mais dispositivos dos operadores, né, dos engenheiros, dos analistas, a gente está falando de sistemas embarcados e espalhados, inclusive coletando dados do ambiente, sensores diversos, métricas diversas, tá? Conectados na internet, proporcionando em qualquer lugar uma visão, né? É aquela questão que a figura anterior mostrou da visibilidade, né? Uma visão melhor do processo, você enxergar mais dados, enxergar melhor, você poder projetar, você poder ver tendências, ok, dos dados, dessas métricas que estão sendo coletadas e que vão facilitar o entendimento do processo e a tomada de decisão. Essa tomada de decisão pode vir por um comando do operador de volta para as máquinas, para os dispositivos que estão no chão de fábrica. E esses dispositivos, por meio de atuadores, podem fazer com que aquela tomada de decisão aconteça de fato, né? Atuadores como braços robóticos, robôs, atuadores diversos, máquinas, pneumáticos, motores. Tá? Então, a internet das coisas está nesse ambiente coletando dados, levando para uma nuvem, né? E recebendo comandos, podendo atuar de volta no ambiente. Ok? Isso já tinha na indústria 3.0. Na indústria 3.0 a gente já falava de robôs, de automatização, já falava de sistema de aquisição de dados. Como eu falei antes, o que a indústria 4.0 faz, né? Amplia isso, com mais dispositivos. Antes era uma máquina insersora, alguns sensores na linha de produção, agora é um ambiente de fábrica, eu estou monitorando monitorando mais máquinas, eu estou monitorando o ambiente em que os operadores trabalham, eu estou inserindo novos dispositivos, monitorando novas grandezas desse ambiente. Então, eu estou falando, né, de uma ampliação. Eu posso estar monitorando, inclusive, operadores e pessoas para avaliar, por exemplo, não só a produtividade, mas até a segurança, né, na realização de um procedimento num ambiente pesado, por exemplo. Tá? Então, a gente está falando aqui de um Big Data, né? Um Big Data of Industrial Things. Tá? E não só, a gente pode estar olhando não somente para o chão de fábrica, a gente pode estar olhando para outras etapas do processo, como a parte logística, né? A parte de despacho, a parte de entrega, como, por exemplo, o exemplo lá que eu dei da Amazon. Né? Ok. E a inteligência artificial, onde ela entra nisso tudo, né? Bom, a inteligência artificial que a gente está falando não é aquela romantizada da ficção científica, onde o computador pensa como um ser humano, raciocina. Não. A inteligência artificial que a gente está falando e que está se tornando muito popular hoje é uma inteligência artificial muito pragmática. Ela visa o quê? Substituir algumas atividades, algumas tarefas do ser humano. A gente já viu uma parte disso acontecer na indústria 3.0. Quando a gente coloca um braço robótico lá na linha, a gente está substituindo um operador, né? Que faz um trabalho braçal repetitivo. Tá? Isso é inteligência artificial? É uma inteligência artificial. Esse autor aqui, o Vince Jeff, né, ele até divide a inteligência artificial em duas partes, numa de automação e uma de inteligência. Tá? Então a gente já fazia muito disso aqui na indústria 3.0 também. O que a gente está falando é ampliar, né? Mais robôs tomando, né, realizando operações, mais tarefas sendo automatizadas, ok? Mas a grande revolução da inteligência artificial moderna está nesse setor aqui embaixo, principalmente pelas técnicas de aprendizado de máquina, machine learning. Vários de vocês já devem ter ouvido falar isso, né? Técnicas de aprendizado supervisionado, aprendizado não supervisionado, técnicas específicas de deep learning, aprendizado profundo, redes neurais artificiais profundas e outras diversas técnicas de ciências de dados que usam, né, essas abordagens de aprendizado de máquina, passaram a ser importantes. Aonde? No reconhecimento de imagem,
na classificação automática de situações, né, de dados, na detecção de padrões em dados para fazer novas predições. Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Isso daqui é o que revolucionou lá o comércio eletrônico, está revolucionando a área de saúde, a parte de diagnóstico na área de saúde, e, obviamente, está revolucionando também o processo industrial. Vou mostrar alguns exemplos aqui, uma visão geral de alguns exemplos para vocês. Depois o professor Zancu vai ter a oportunidade de falar alguns casos específicos, inclusive, né? Bom, só para, né, contextualizar um pouquinho melhor, tem vários modelos estatísticos e matemáticos que respondem por essa inteligência artificial. Um deles, que é muito comum, você já deve ter ouvido falar, é o de redes neurais artificiais. Elas fazem uma mímica do funcionamento do cérebro humano, mas é um modelo matemático ainda muito simples, né, muito limitado. Obviamente que a gente não entra aqui na parte de raciocínio, né, de lógica, mas sim no aspecto que é reconhecer padrões. Então, quando a gente fala de aprendizado de máquina, né, esse subcampo da inteligência artificial, a gente está falando de modelos matemáticos como redes neurais, que a gente usa em cima de dados conhecidos, que nós coletamos ao longo do tempo de um determinado fenômeno. Esse modelo, então, se ajusta a esses dados, identificando os padrões, e a partir dali, né, essa etapa que eu falei é o que a gente chama de aprendizado, a partir dali, essa rede neural está treinada para reconhecer novos padrões. Então, quando aquela situação que a gente treinou, né, acontece novamente, o computador é capaz de reconhecer e automaticamente, né, apontar para você que essa situação está acontecendo. Tá? Então, é basicamente isso, né, que a inteligência artificial faz de uma forma, né, um dos campos, né, bastante populares aí que a gente está adotando no ambiente industrial. Alguns exemplos aqui para vocês. Ó. Eu falei que esses modelos são bons em reconhecer padrões, né? Então, imagina, por exemplo, que quando eu monitoro máquinas, equipamentos, eu posso estar monitorando grandezas mais sinais, né? Grandezas que variam ao longo do tempo. Vamos pegar um caso só para exemplificar. Vamos pegar aqui um acelerômetro, tá? Um acelerômetro capaz de medir vibrações numa máquina. Tá? Essa máquina, no funcionamento normal dela, ela tem, né, um certo ciclo de repetição na medição dessas grandezas, sei lá, no eixo X, Y, Z. Tá? Um acelerômetro em 3 eixos, por exemplo. Alguma situação especial pode estar acontecendo nessa máquina e muda o padrão observado desse sinal. Isso é ótimo para uma rede neural artificial, para um modelo de aprendizado de máquina. Né? Esses algoritmos podem ser capazes de distinguir esses padrões, né, de sinais em um determinado do tempo, que significa, vamos dizer, uma fase de operação da máquina, e esse outro padrão que pode significar outra fase de operação da máquina, ou até mesmo uma anomalia, um funcionamento anormal, fora do padrão. Então, isso, né, esses algoritmos aplicados nesse tipo de grandeza, poderia automaticamente identificar diferentes fases de operação da máquina, ou até mesmo a possibilidade de um defeito, né? Porque ele aprendeu qual é o comportamento normal, qual é o comportamento diferente, especial, anomalia. Tá? Isso funciona de uma forma muito similar se a gente trabalhar com imagens. Em ambientes industriais, a gente trabalha muito com inspeção, né? Tarefas de inspeção. Então, reconhecer imagens, objetos ou, né, diferentes situações em imagens é uma situação muito útil, né, na indústria 4.0. Tá? Quando a gente junta isso, são pequenos exemplos, tá? Mas se a gente junta essa capacidade em dezenas, centenas de máquinas de um mesmo processo produtivo, que vão agregando dados históricos num banco de dados, a gente tem ali um celeiro, né, de dados para analisar e que diferentes padrões podem ser descobertos, né?
situações especiais, como, por exemplo, essa máquina está funcionando dentro do padrão normal ou está fugindo, está indo, por exemplo, para uma situação de anomalia. É uma situação de anomalia, eu poderia aplicar regras para, por exemplo, já automaticamente notificar o setor de manutenção para fazer um agendamento de manutenção preditiva antes que a máquina pare, né? Eu poderia relacionar esse tipo de parâmetro que eu estou observando com alguma necessidade de uma peça especial que eu sei que eu vou ter que substituir. Por exemplo, vibração, pode ser um rolamento, um motor, um pneumático. Eu já poderia, por exemplo, fazer uma ordem de compra automatizada dessa peça que eu sei que eu estou perto de substituir, né? Tudo isso, então, significa um grande ganho de tempo, de eficiência e, consequentemente, redução de custo, né? Aumento de produtividade. Tudo isso é muito bom para o meu negócio. E a parte robótica, né? Mas a parte robótica eu já uso desde a indústria 3.0, né? Com automação, tudo bem, né? Mas a gente fala muito daquela robótica, né? Repetitiva, né? Uma tarefa aqui repetitiva, né? E programada minuciosamente, tá? Com a internet das coisas trazendo mais dados, com a inteligência artificial melhorando a percepção, eu posso dar outro nível, né, de automação desses robôs. Por exemplo, vamos pensar uma tarefa de pintura. Num robô simples, eu vou programar o robô para jogar um jato de tinta num zigue-zague, cobrindo toda uma peça. Mas se por acaso, né, houver uma pequena falha nesse jateado, né, o robô não é capaz de perceber que ele tem que retocar a pintura. Se eu acrescentar uma câmera conectada, observando a qualidade da pintura, um algoritmo de inteligência artificial detectando esse padrão da pintura, se ele está normal ou se é uma anomalia, eu poderia dar um feedback para o robô e ele se auto-adaptar e retocar essa pintura automaticamente. É um outro nível de robótica, né? Esse é um campo que a gente tem muito a avançar. O nosso processo produtivo no Brasil ainda é muito pouco robotizado, né? Mesmo nos padrões de indústria 3.0. Imagina nos padrões de indústria 4.0. Bom, então, inspeção, né, visual de uma forma geral, né? A gente pode falar aqui para fazer diagnóstico de peça, de produto. Acredito que o professor Zancu vai mostrar algum exemplo disso. Não vou me ater nesse exemplo aqui. Vou falar de alguns desafios, né? Alguns desafios que eu enxergo, né, que são comuns, né, as pessoas comentam, né, na área de tecnologia, são como implantar essa infraestrutura de IoT. Às vezes os setores de TI já têm uma dificuldade de implantar, né, aquilo que é comum, né? Imagina dezenas, centenas, milhares de dispositivos e máquinas conectadas. É um desafio, pode ser uma oportunidade, inclusive, para soluções como serviço, né? Oportunidades para startups, inclusive. Tá? É um desafio implantar uma cultura dos dados. Muitas vezes a gente pensa num problema que a gente quer resolver e nos dados necessários para resolver aquele problema. Quando a gente fala, né, dessa inovação, a gente quer coletar tudo de dados. Tudo e mais um pouco. Eu nem sei, de repente, no momento inicial, nem sei para que eu vou precisar desses dados todos. Mas a cultura de dados, né, vai me permitir explorar mais dados, tentar descobrir novas situações, novos fenômenos que eu nem imaginei antes, né, problemas que eu nem sabia que eu tinha e que eu poderia trabalhar de forma de otimização. E o perfil para trabalhar com todas essas tecnologias é um perfil muito multidisciplinar, que envolve engenharia, computação, matemática, estatísticas e conhecimento de domínio, né? Então, a gente precisa também desse novo profissional. Algumas pessoas trabalham isso numa formação de cientista de dados ou engenheiro de aprendizado de máquina. Não importa, né? Mas são novas competências que nós precisamos ter no nosso negócio, né, de produção,
para explorar essas oportunidades. Concluindo, então, essa visão geral, a gente vê que a indústria 4.0 é inserir a indústria nisso que a gente chama de revolução dos dados, né, no Big Data of Things. E a internet das coisas é o agregado de tecnologias para me proporcionar mais dados. E a inteligência artificial é o agregado de tecnologia para dar utilidade, função para esses dados. Há uma necessidade aqui de mudança, sim, de mentalidade, né? Acredito que a indústria 4.0 é muito isso, né? Uma mudança de mentalidade para ter uma cultura dos dados e a exploração desses dados para encontrar novas oportunidades de automação e caminhar para a automação da decisão e para a automação da ação também, já realimentando, né, o chão de fábrica com algo mais efetivo. Bom, tive, né, uma parte muito introdutória aqui, né, dividida com o professor Zancourt. Quero agradecer a oportunidade, ficar à disposição aqui no finalzinho, né, se a gente tiver um tempo para dúvidas, né, para perguntas e respostas, a gente poder fazer uma discussão, e já convido a vocês a olharem o nosso site oceanbrasil.com, onde nós temos cursos totalmente gratuitos relacionados a essas tecnologias de internet das coisas, ciência de dados, inteligência artificial, programação, realidade virtual e muito mais. Vocês podem dar uma olhada lá. Muito obrigado. Desculpa aí, professor Zancourt, né? Eu acho que eu estourei 2 minutinhos aqui do seu tempo. Agradeço a oportunidade. No final, eu e o professor Zancourt vamos ficar disponíveis aí para perguntas e respostas. Vou passar aqui a apresentação para o professor Zancourt complementar, né, com os casos reais lá que ele experimenta. Ok, professor Zancourt, a bola está com você. Obrigado a todos. Boa tarde, professor Maurício Figueiredo. Obrigado. Prazer dividir o espaço com você. Obrigado. E boa tarde a todas e todas que estão acompanhando. É um prazer também apresentar nossos trabalhos e dividir o que temos feito com vocês. Eu vou compartilhar a tela. Então, assim como o professor Maurício Figueiredo, eu também sou professor e pesquisador do programa Samsung Ocean, que tem uma unidade na USP, na Universidade de São Paulo, assim como uma unidade na UEA, em Manaus. Eu sou professor da Escola Politécnica da USP, também, e coordeno um laboratório chamado Fábrica do Futuro, na USP. Vou seguir aqui a apresentação que o professor Maurício Figueiredo iniciou, mostrando algumas aplicações de indústria 4.0 que temos feito nesse laboratório Fábrica do Futuro. Então, o programa Samsung Ocean, como o professor Maurício disse, é um programa de capacitação em novas tecnologias da informação e comunicação, tem uma série de cursos abertos e grátis oferecidos para a comunidade e nos provê a base de tecnologia e de equipamentos para nossas pesquisas também. Então, vou mostrar alguns dos nossos trabalhos. Isso. Bom, o que eu vou mostrar é baseado no projeto Fábrica do Futuro 4.0 da USP, tá, que é um laboratório de indústria 4.0 que está localizado na Universidade de São Paulo. Peço desculpas porque eu apertei várias vezes aqui minha setinha para avançar os slides, avançou demais. Vou voltar mais um. Bom, então, esse laboratório é um laboratório que é um espaço de demonstração de tecnologias de indústria 4.0, ele procura simular de uma maneira simplificada um ambiente de produção dentro da universidade e com isso nos proporcionar a base para demonstração de tecnologias, para teste de tecnologias. Então, uma empresa que quer fazer um teste antes de avaliar uma tecnologia no seu ambiente real de produção, pode fazer uso desse laboratório. Nós também usamos laboratórios no desenvolvimento de pesquisas avançadas, por exemplo, mestrado e doutorado. Então, para citar um exemplo, tem um doutorado sendo concluído agora, que desenvolveu um modelo aplicado de digital twin, né, do gêmeo digital, e fez o teste nesse ambiente de produção, e também é usado para ensino de graduação. Então, mais de 350 alunos já usaram esse ambiente para desenvolver projetos relacionados com a indústria 4.0. Então, é um grande centro agregador que une a indústria e a universidade em projetos de desenvolvimento de indústria 4.0. Para simular um ambiente de produção, a gente precisa de um produto
que caminha na linha de produção. Nosso produto é um produto simplificado, é um skate, a gente vê na foto do lado esquerdo, mas esse produto ele serve ao propósito que precisamos de ter um produto para servir de base para os testes de produção, e é um produto que tem uma série de características que são interessantes para o teste de produção. Nós vamos ver um produto que pode ser configurado para cada cliente específico, é um produto que pode ter conectividade, enfim, é uma base de trabalho para os nossos testes de produção. E do lado direito, a foto de uma parte da fábrica, da linha de montagem. Essa foto equivale a cerca de 1/3 do espaço físico, mostra as bancadas da linha de montagem do skate. Nós temos também a produção de peças em manufatura aditiva, linha de separação, então outras partes na fábrica. Então, os exemplos que eu vou mostrar são baseados nesse ambiente de ensino, pesquisa e interação com a indústria. Então, quais os motivadores, né? Porque uma empresa, ela busca a implementação da chamada indústria 4.0, ou de elementos da indústria 4.0, né? Nós destacamos aqui 4 motivadores. Primeiro, a necessidade e a busca de maior flexibilidade para atender lotes de produção menores, né, podendo chegar a produtos mais customizados e até personalizados, mas há uma tendência de lotes de produção menores em maior variedade, né, e para isso é necessário flexibilidade, né, customização em alguns casos, personalização em segmentos específicos, categorias de produtos específicas, não é a situação em todos os produtos, mas de fato há uma tendência de lotes de produção menores. Segundo aspecto é a busca de digitalização, digitalizar processos, reduzir o controle de processos em papel e garantir com isso maior agilidade e produtividade. Terceiro aspecto é a busca de novos modelos de negócio, usando dados, como foi mostrado na apresentação anterior, para possibilitar e alavancar e viabilizar novos modelos de negócio complementares e que possam, então, permitir que a empresa explore novos serviços e serviços mais rentáveis. E o quarto motivador é a busca da produção mais sustentável. A gente vai ver agora exemplos em cada um desses motivadores. Primeiro, em relação à flexibilidade para customização, personalização, né, seguindo a tendência de aumento de variedade de produtos. O que nós fizemos na Fábrica do Futuro foi definir uma estrutura de dados e de software para possibilitar a produção do skate customizado para cada cliente específico. Então, por meio de um configurador de produtos, que é uma camada de software que funciona conectada, integrada ao sistema ERP do nosso laboratório, essa solução foi construída em parceria com o fornecedor de ERP, nós conseguimos, então, possibilitar que cada pedido seja um pedido único feito por cada cliente específico, né? E com isso a gente busca ter a possibilidade de maior variedade de produtos com a economia de escala. Vou mostrar um vídeo curto aqui, de 30 segundos, sobre o configurador de produtos. Nesse configurador, o usuário pode escolher a cor da roda, pode ser uma cor diferente no eixo dianteiro e traseiro, ele escolhe se ele quer um opcional, um protetor, ele escolhe também a rigidez do amortecedor. Então, ele pode, numa escala, definir mais rígido ou mais macio, e isso vai se traduzir na linha de produção num torque aplicado nas porcas do amortecedor. Então, tem opcionais que são, pode ter ou pode não ter no produto, tem a escolha de cores alternativas, né, uma cor ou outra cor, e tem também uma configuração numa escala contínua, que é a escolha do amortecimento mais rígido ou mais macio. Então, aqui nós vemos o configurador de produto, né, a escolha das rodas, os opcionais, sim ou não, né, roda, todo skate precisa ter as 4 rodas, cores alternativas para o eixo dianteiro e traseiro, né, o opcional, como o próprio nome diz, pode ter ou pode não ter, sim ou não, e uma escala do nível de amortecimento. E essas opções são, então, transferidas por meio do configurador para o sistema de gestão empresarial da fábrica, o sistema ERP, que, por sua vez, transfere os dados da estrutura de produto para o sistema MES, que é o sistema que faz o controle da produção bancada a bancada. O segundo aspecto é a digitalização de processos.
segundo motivador para a indústria 4.0, possibilitar a produção sem papel, como a gente diz, ou com menor uso de papel, ou seja, a produção com processos digitalizados, ela tende a ser mais eficiente, usando intensivamente recursos de tecnologia da informação, e ao usar os recursos de tecnologia da informação, nós temos mais facilidade de coletar dados ao longo da produção, porque todos os processos e atividades estão sendo registrados em software, né, e esses dados podem, então, ser usados para apoiar a otimização. Então, aquele produto configurado especificamente para cada cliente, né, cada produto que é montado nessa linha de produção experimental na universidade é um produto específico para cada pedido, né, o pedido chega nas bancadas por meio da interface do sistema de controle da produção, o sistema MES, sem nenhum uso de papel, e a gente estabelece dessa forma um fluxo contínuo de produção. Eu vou mostrar aqui um vídeo curto sobre a montagem dos skates. Então, na primeira bancada é feito o acoplamento do eixo no shape, que é a base. Na segunda bancada são montadas as rodas, na terceira é aplicado o torque, e depois os opcionais. E tudo isso conforme o pedido específico de cada um dos clientes, sem a necessidade de uso de controles manuais do processo. Bom, o terceiro motivador é a exploração de novos modelos de negócio, com uma tendência importante, a chamada servitização, a agregação de serviços ao produto. O produto ele deixa de ser comercializado somente como um produto, e várias empresas vêm buscando agregar serviços de alto valor agregado aos seus produtos, né, e com isso compor o chamado sistema produto-serviço. Vários desses serviços são baseados em dados, né, na coleta de dados, análise dos dados e oferecimento de relatórios e informações que possam otimizar o uso do produto ao longo do seu ciclo de vida. E nessa foto, a gente pode ver um skate, que é o produto base da Fábrica do Futuro, conectado, é um produto que a gente chama de skate conectado, é um skate que tem sensores que medem a sua velocidade instantânea, acumulam a velocidade, podem mostrar também a velocidade média, medem a distância percorrida. Então isso é mostrado aqui no painel de controle que está aqui na televisão, né, na tela, a distância percorrida em metros, a velocidade instantânea, se ele está em movimento ou não naquele exato momento, e também a interface, se usada no telefone celular, por exemplo, permite que o usuário acenda um farol no skate, fazendo então a transferência de informação do aplicativo para o produto, né, acionando, ligando ou desligando um farol. E do lado esquerdo da tela é mostrada a posição do skate no espaço naquele momento. Então há um monitoramento em tempo real da posição do skate, e com isso é possível aferir o tipo de uso que o cliente faz do produto, né? Então, combinando a posição do skate no espaço com distância percorrida, velocidade, é possível calcular, por exemplo, o momento de substituição de uma peça. A gente fez algoritmos de teste para substituição das rodas, por exemplo. E, por fim, a sustentabilidade, né, a busca de processos e materiais mais sustentáveis. Há uma conexão da indústria 4.0 e também da servitização com a sustentabilidade, né? Estudos mostram que modelos de negócio baseados em sistemas produto-serviço, eles, em vários casos, não todos os casos, mas em muitos casos, levam a um ciclo de vida estendido, mais longo, né, e também melhor possibilidade de fechar o ciclo de vida com a chamada economia circular. Então, a gente mostra nessa bancada o skate desmontado, pronto para ter os seus materiais remanufaturados ou então destinados para reciclagem. E no nosso laboratório tem um pós-doutorado em andamento, um pesquisador que vem estudando justamente a conexão da sustentabilidade com a indústria 4.0. E agora queria entrar em algumas tecnologias específicas. A indústria 4.0 envolve uma série de tecnologias. O professor Maurício já mostrou várias tecnologias aqui, deu destaque para a internet das coisas, inteligência artificial e uso de dados na produção.
Essa imagem mostra um conjunto de 9 tecnologias que ficaram bastante conhecidas pela relação com a indústria 4.0. Existem outros frameworks que mostram um conjunto diferente, maior, um pouco mais restrito de tecnologias. Esse é bem difundido. Ele lista robôs colaborativos, internet das coisas, uso de simulação, cibersegurança, integração de sistemas, computação em nuvem, impressão 3D, que é a manufatura aditiva, Big Data, análise de dados e realidade aumentada. E eu vou destacar aqui exemplos em 5 dessas tecnologias que estão destacadas no slide em azul, com a letra em negrito. Então, começando por internet das coisas, o professor Maurício Figueiredo já falou sobre esse tema. No nosso caso, a aplicação é a conectividade do equipamento, do produto final do usuário, o skate. Isso foi feito por meio de sensores, o desenvolvimento de uma placa de aquisição de dados específica, o desenvolvimento de um painel de controle específico. A gente mostra aqui na foto do lado esquerdo a eletrônica, do lado direito o acompanhamento do skate, da posição do skate no espaço em tempo real, refletido na tela logo atrás. E a internet das coisas, no caso desse produto conectado, é o meio usado para a coleta de dados, e os dados que vão possibilitar o oferecimento de serviços de alto valor agregado, como, por exemplo, monitoramento para a manutenção. Uma outra tecnologia bastante importante para viabilizar a indústria 4.0 é a integração de sistemas e a computação em nuvem. A integração de sistemas não é um objetivo recente, é um objetivo de muitos anos, desde da proliferação de computadores e softwares na produção, a partir dos anos 70, a integração vem sendo perseguida pela indústria. No final dos anos 90, teve uma grande ênfase em integração por meio dos sistemas de gestão empresarial, sistemas ERP, que deram um grande impulso à integração dos que eram chamados os silos de informação na empresa, mas novos sistemas surgem e o objetivo da integração continua sendo um objetivo relevante. No nosso caso, a gente tem procurado estabelecer a integração entre os sistemas de produção usados na fábrica ao longo do ciclo de vida do produto, usando também a computação em nuvem. Então, todos os nossos sistemas, eles rodam na nuvem da USP. A USP tem uma infraestrutura de nuvem, e nós temos máquinas virtuais específicas para cada um dos sistemas que apoiam atividades ao longo do ciclo de vida do produto. Então, a figura mostra o ciclo de vida do produto na fábrica do futuro, começando com o projeto do produto, a etapa de vendas e pedidos, passando para o planejamento da produção, a montagem na linha de produção, o uso do produto e chegando até a desmontagem. E o recurso que é usado para dar apoio a essa fase, e uma imagem correspondente. Então, nós temos um sistema de gestão do ciclo de vida de produto, a sigla é PLM, Product Lifecycle Management, junto com o sistema CAD de um mesmo fornecedor que nos apoia nessa etapa do ciclo de vida. A estrutura do produto é gerada no sistema CAD, no sistema PLM, transferida para o sistema ERP. O sistema ERP funciona também como base para o configurador de produtos, que nós discutimos há alguns slides, agora há pouco. Esse configurador, ele permite a venda, o pedido customizado de acordo com as necessidades de cada usuário. Uma vez configurado, o pedido é transferido para o sistema ERP, uma integração do próprio fornecedor, e há uma integração no passo seguinte para o planejamento da produção, após o planejamento da produção, do sistema de gestão empresarial com o sistema de controle da produção, o Manufacturing Execution System, o MES. O MES é o sistema que nos dá apoio em todas as bancadas para o processo de montagem do produto, e uma vez o produto entregue para o cliente, durante a fase de uso do produto, nós desenvolvemos uma solução própria, que também roda em nuvem, que coleta dados do produto em tempo real e também armazena dados de uso do produto. E numa pesquisa mais recente,
um doutorado que está sendo finalizado agora. O pesquisador desenvolveu um Digital Twin, que busca dados de todos esses sistemas e, com isso, consegue gerar insights, tanto para a empresa, por exemplo, o tipo de uso que o produto tem em campo para apoiar o desenvolvimento de produtos, como também para o cliente, indicando o momento de substituição de um componente e, ao mesmo tempo, já informando a empresa que um componente deve estar disponível para substituição. Uma outra tecnologia adicional é a manufatura aditiva, a impressão 3D. A impressão 3D, ela avançou muito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, com mais velocidade nos últimos 5 anos, e já é viável utilizar a impressão 3D não somente para protótipos, mas para peças finais em algumas situações específicas em que há muita variedade, em baixo volume de produção, por exemplo, em peças de reposição, que tem muitas vezes altíssima variedade e o volume de produção é baixo, somente quando a peça é necessária. Então, em situações específicas, a manufatura aditiva já se mostra relevante, não somente em prazo de obtenção da peça, como também em algumas situações em custo. No caso da nossa linha de produção, nós usamos a manufatura aditiva para mostrar a produção dos componentes opcionais, como é opcional, cada cliente pode ou não solicitar, como cada cliente pode ou não solicitar, o volume é baixo, potencialmente a gente pode ter vários opcionais, uma alta variedade, e a manufatura aditiva é usada para abastecer a linha de produção. Para ilustrar, aqui tem a produção de um protetor lateral em plástico, uma peça plástica. Obviamente, se essa peça for feita nessa geometria que não é complexa, em alto volume de produção, impressão 3D ela é inviável, mas a gente usa para ilustrar justamente o caso de uma produção de alta variedade e baixo volume, para abastecer a linha de produção. Chegando já ao fim, o uso de dados e análises com inteligência artificial, o professor Maurício Figueiredo também abordou esse ponto. Como a produção é toda controlada por software, sem uso de papel, nós coletamos dados em várias etapas, cada etapa é registrada, e esses dados podem, então, ser usados para apoiar a tomada de decisão, depois pode ser usado para apoiar a simulação, ou até para apoiar correções em tempo real. No nosso caso, o sistema MES que é usado, ele tem um papel importantíssimo na coleta de dados em cada um dos passos que é feito na produção. E um exemplo de uso de inteligência artificial na produção, um sistema de controle de qualidade usando câmeras, no nosso caso, a câmera posicionada aqui na foto do lado esquerdo, dá para ver a câmera posicionada no teto, aqui na parte superior, e essa estação de montagem das rodas. Então, a câmera ela é usada para controlar a qualidade na inserção da cor das rodas, se o operador fez a montagem conforme o pedido específico do cliente. Então, o pedido específico chega na bancada, e o operador faz a montagem, e se a montagem não está de acordo com o pedido, a câmera ela indica o erro, e por meio da integração da câmera com o sistema de controle da produção, não é possível prosseguir para a etapa seguinte, não é possível fechar a etapa enquanto as cores não estão corretamente montadas conforme o pedido. Tá? Então, esse é um exemplo de controle de qualidade em tempo real, pedido a pedido, o controle é ajustado conforme cada pedido. E mais um exemplo na linha de separação, nosso skate ele é desmontado, é um laboratório da universidade, os produtos não são vendidos, nós usamos um conjunto de skates para fazer os testes, depois da montagem ele é desmontado, e nós temos uma linha de separação, também baseada no uso de imagem e de visão computacional. Vou passar o vídeo aqui. No caso, a separação de rodas, está configurado para separar nessa primeira caixa as rodas de cor laranja, e as demais peças
elas passam pela esteira e podem ser separadas em outras baias. Pode ser usado para separar tanto por cor, como por formato, geometria, enfim, uma série de características que a imagem consegue detectar. Bom, esses são alguns exemplos de tecnologias que vêm sendo aplicadas nesse laboratório de indústria 4.0, chamado Fábrica do Futuro. Essas tecnologias vêm sendo desenvolvidas por parceiros da indústria, são empresas que colaboram com o projeto, como fornecedores de software, fornecedores de equipamentos, e também por empresas interessadas em conhecer como essas tecnologias funcionam, e também, como eu disse, né, o ambiente ele é a base para a pesquisa e também para o ensino. O que nós temos notado nesse ambiente é que um grande interesse da indústria por esse tipo de interação, porque a indústria 4.0 é relevante para a competitividade das empresas, isso vem sendo cada vez mais compreendido e assimilado no ambiente industrial. Acredito que ainda, pela nossa experiência, que ainda há muita incerteza em quais os primeiros passos, quais são os primeiros passos a serem dados em direção à indústria 4.0. Então, esse laboratório justamente ajuda na discussão com a indústria sobre eventuais prioridades para cada caso de empresa. Nós também apoiamos e notamos a necessidade de reforçar a formação de estudantes, mas não só de estudantes, de profissionais da indústria em relação a essas novas tecnologias. É justamente nessa formação que tanto o Laboratório Fábrica do Futuro como o programa Samsung Ocean tem um papel importante. O programa Samsung Ocean, como nós já falamos, oferece cursos gratuitos de formação em uma série de tecnologias. O programa está disponível no site, é só procurar Samsung Ocean, programa Ocean, que vocês encontram a grade de cursos e é totalmente grátis. Né? E nossa intenção é, com isso, promover, por meio de pesquisa e da relação com a indústria, desenvolvimento de novas soluções que possam ser, então, incorporadas nas empresas para melhorar a competitividade da indústria instalada no Brasil. Gostaria também de reforçar as palavras do professor Maurício Figueiredo, que a gente está à disposição para discutir eventuais questões. Deixo aqui também meu contato, meu e-mail, e fico à disposição para conversar com vocês, tanto agora como em um outro momento, se for oportuno. Muito obrigado. Vou interromper aqui o compartilhamento de tela e fico à disposição para conversarmos ao lado do professor Maurício. Bom, pela sala de chat nós não temos nenhuma pergunta, nenhuma dúvida. Eu acho que a gente pode seguir aí com o encerramento da palestra, tá bom? Maurício, quer fazer as suas considerações finais? Deixar o convite, o pessoal visitar lá o nosso site, o oceanbrasil.com, e com nossos contatos aí, ficamos à disposição aí, caso queiram, né, tirar alguma dúvida ou queiram manter algum tipo de contato. A gente fica à disposição. Agradeço a oportunidade. Obrigado, professor Zancu, por compartilhar aí junto, né, nossa missão aí, o Samsung hoje presente aqui na Feira de Tecnologia para a Indústria, né? Obrigado, gente.